Deus, aleluia. Igreja, Deus já falou até agora, através de cada um, aqueles que não teve oportunidade, através da Paula, da Glória, mas Deus usou todo mundo. Então, fique de pé, tem um homem de Deus, que é o nosso irmão Diabo Bornil, e o Senhor trouxe aqui para falar com ele, e comigo e com você, em nome do Senhor Jesus. Como eu costumo dizer, aquilo que Deus colocar na boca dele, que seja a bênção, cajadada, estamos aqui para ouvir, em nome de Jesus, o que Deus tem para falar com ele através de nós. Deus, vamos lá. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, Deus de poder e graça, usa o teu servo como o Senhor tem usado aqui em todo lugar, aonde o Senhor tem mandado e enviado, mas usa um pouquinho mais nesta noite, e que através dele, Jesus amado, que o Senhor abençoe a cada um de nós, com a nossa família e toda a nossa parentela, que através dele mesmo, Jesus querido, que o Senhor abençoe ele, a esposa dele, que está sobre a nave da igreja, e toda a família e a parentela dele, usa com Jesus querido, usa poderosamente, que seja, coloca as palavras para ele falar conosco, sobre a boca dele, que seja bênção cachetada, mas o importante, que o Senhor usa ele para falar conosco, e nós vimos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar com ele, conosco, através dele, em nome do Senhor Jesus. Aumenta meu servo do Senhor com a grande salva de glória. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, né, irmão? Nós estamos aqui, né, que o irmão falou, a luta é grande, mas nós estamos aqui. Hoje eu estava ali na padaria trabalhando, era 6 e pouca da manhã, eu vi ali uma, é jovem, né, ainda, é casada, mas é jovem, correndo para cima e para baixo, gritando, porque ela perdeu o paizinho dela nesta madrugada. A irmã sabe que é o seu Luiz, né, que faleceu, né, que é praticamente o filho dele, tem uma serraria do lado da casa da irmã. E ali, irmão, a gente tem que agradecer a Deus, porque nós detemos, dormimos, acordemos, levantemos e estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. E já ele foi recolhido, né? Glória a Deus, aleluia. Agora, só para Deus que venha confortar o coração da família, né? Porque nós não podemos fazer nada, só Deus que pode, né? Ele se foi, mas a família ficou e a dor é muito grande. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem, glória a Deus, aleluia, em 2 Reis, capítulo 19, glória a Deus, aleluia. Onde vai falar da oração de Ezequias, glória a Deus, aleluia. 2 Reis 19, glória a Deus, aleluia. E do capítulo 14 até o 19 também, glória a Deus, aleluia. Ezequias 19 e o versículo 14 até o 19, glória a Deus, aleluia. Eu vou estar adiantando, irmão, para nós não perder muito tempo, glória a Deus, aleluia. Aonde está falando assim, glória a Deus, aleluia. E recebeu, pois, Ezequias a carta das mãos do mensageiro, e lendo subiu à casa do Senhor Ezequias, e estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse: Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, só tu mesmo é Deus, e só tu mesmo é Deus entre só. Calma, irmão. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: O Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, só tu mesmo e só tu és Deus de todo o reino, de toda a terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos e vê, glória a Deus, aleluias, as afrontas de Senaqueribe, que enviou a afrontar o Deus vivo. Em verdade, o Senhor é quem é o rei das Sírias. O rei da Síria assola essas nações e as tuas terras, lança os teus deuses no fogo, porque quanto não é Deus, senão obra da mão do homem.
madeira e pedra, glória a Deus, aleluia, e destruirá, glória a Deus, aleluia. Irmão, glória a Deus, aleluia. Aqui nós vamos ver, glória, os irmãos podem se assentar, tomar os seus assentos. Aqui nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que muitas das vezes, irmão, eu e você, nós não podemos ter uma levante contra a nossa vida, uma afronta, que nós queremos bater de frente. Não, eu vou falar isso, ele falou isso, eu não vou deixar barato, eu vou lá falar. Mas aqui nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, nessa palavra que é algo do Senhor, glória a Deus, aleluia, porque primeiramente diz que quando Ezequias ele recebe uma ordem de Senaqueribe, ali Senaqueribe fala que, glória a Deus, aleluia, que ia invadir o arraial de Ezequias para matar todo mundo. E para quem lê Bíblia sabe que, glória a Deus, aleluia, que Senaqueribe ele era um rei muito ruim. Quando ele invadia a cidade, ele matava criança, velho, todos que eles encontravam pela frente, porque a ganância dele era por ouro e prata, tudo onde tinha tesouro ele ia para matar, para destruir, glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, aleluia, Ezequias, ele era um rei muito bom, então ele vai mostrar a tesouraria, glória a Deus, aleluia, do palácio para Senaqueribe, só que ele não sabia a intenção de Senaqueribe, o que Senaqueribe podia fazer. Mas quando Senaqueribe viu que Ezequias era um homem, glória a Deus, aleluia, que tinha muita coisa, aí ele vai levantar, glória a Deus, aleluia, para invadir agora e tomar tudo, glória a Deus, aleluia, que Ezequias tinha, glória a Deus, aleluia. E quando ele manda, já falando que está indo ao encontro de Ezequias, a Bíblia vai nos dizer ali no começo do capítulo 19, onde diz que Ezequias agora ele vai orar ao Senhor, vai se vestir de saco, vai entrar ali no templo, vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, glória a Deus, aleluia. E ali, quando Ezequias vai orar, com poucos dias, Senaqueribe agora vai mandar uma carta para Ezequias. É uma carta de afronta que nem está falando, mas só que Ezequias, glória a Deus, aleluia, ele não era um rei que está discutindo com outro rei. Aí, ali Senaqueribe vai falar que vai mandar um exército agora para invadir o arraial dele. Ele vai para o joelho e vai orar. Irmão, muitas das vezes alguém vai afrontar eu e você. Não é nós bater de linha de frente com ninguém, sabe por quê? Não, porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele vê tudo e sabe tudo, irmão, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, glória a Deus, aleluia, que ali Senaqueribe agora invade o arraial de Ezequias, e aquele exército era muito grande, glória a Deus, aleluia. E ali quando ele vai, glória a Deus, aleluia, lá ele não sabia mais o que fazer, porque o exército de Senaqueribe era de 185 mil homens. Ezequias não tinha a metade dos homens que Senaqueribe tinha ali cercado aquele arraial, só, glória a Deus, aleluia, que ele servia um Deus Todo-Poderoso, aonde passava na frente, aonde dava a resposta para ele. Lá no começo ele entrou no templo, ele olhou, ele se vestiu de saco, orou ao Senhor e clamou ao Senhor, e o Senhor agora vai dar a resposta para Ezequias, glória a Deus, aleluia. Então todo aquele exército de Senaqueribe, quando estava ali no arraial, cercado ali o arraial de Ezequias vai para o joelho agora e vai falar que ele está afrontando o Deus vivo que ele servia, glória a Deus, aleluia. Eu costumo dizer, irmão, que quando alguém, glória a Deus, aleluia, se levanta comigo e contra você, glória a Deus, aleluia, com alguém da nossa família, glória a Deus, aleluia, a Bíblia, glória a Deus, aleluia, não fala, mas eu acho que é assim, quando alguém levanta contra alguém que está servindo a Deus, que está clamando a Deus, glória a Deus, aleluia, Deus se levanta a nosso favor. Deus, ele é, glória a Deus, aleluia, um homem perfeito. A Bíblia fala que ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. E quando nós colocamos algo na mão de Deus, nós vamos ter a resposta, glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes, irmão, glória a Deus, aleluia, nós quer passar na frente, nós quer bater de frente, glória a Deus, aleluia. Se nós temos um general de guerra, irmão, que ele está na frente de toda a batalha, minha e sua, para ali nos defender, glória a Deus, aleluia. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida, glória a Deus, aleluia. Porque eu já tive livramento de Deus muitas das vezes, irmão, glória a Deus, aleluia. Às vezes a minha esposa fala, não adianta você estar batendo boca com ninguém, glória a Deus, aleluia. Mas nós somos carne, irmão, e às vezes a carne fala mais alto do que o Espírito, glória a Deus, aleluia. Mas se nós lavar o nosso joelho, nós orar e nós clamar, nós vai ter resposta de Deus, porque nós
nós vamos ver dentro da Bíblia que tudo só teve resposta por causa da oração, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver ali Ana, glória a Deus, aleluia, ela era afrontada por Penina, mas quando Ana subiu ao templo para orar, glória a Deus, aleluia, ela entregou tudo na mão do Senhor, ela teve a resposta de Deus, glória a Deus, aleluia. E não é diferente a mulher do grupo de sangue, irmão, glória a Deus, aleluia, teve que romper uma multidão para chegar até Jesus, para ela ter a cura dela, porque ela tinha gastado tudo com os médicos e não teve resultado. Mas quando ela venceu, ela rompeu a multidão, ela teve a resposta de Jesus e ela foi curada, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O príncipe da sinagoga chamado Jairo também estava com uma filha já morta dentro de casa. Ali ele vai romper uma multidão e ele vai até a Jesus, glória a Deus, aleluia. Jesus vai na casa dele e ali ele vai ver o que Jesus fez, porque ele confiou nas mãos do Senhor, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jesus entrando em Cafarnaum vai chegar perto dele um centurião e vai rogar para ele, falando: Senhor, o meu filho já em casa, paraliticamente, violentamente atormentado. E Jesus vai olhar para o centurião e vai dizer: eu irei e darei saúde. Mas o centurião, ele não seguia Jesus, não conhecia Jesus, não andava com Jesus. Ele vai falar: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu filho há de ser curado. Glória a Deus, aleluia. Assim é na minha e na sua vida. Muitas das vezes nós vamos buscar algo, nós falamos: será como é que está lá em casa? Mas se você está aqui, se você abriu a sua boca, você deu glória, você dobrou o seu joelho, glória a Deus, aleluia, e você fala: Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha, cuida da minha mãe, cuida do meu esposo. Deus estará cuidando, irmão, glória a Deus, aleluia. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que muitas das vezes nós vamos olhar aqui, nós vamos falar: tem tanta pouca gente aqui, glória a Deus, aleluia, irmão. Mas talvez se tivesse muita gente, ele pedir eu e você receber a nossa bênção, porque nós vamos ver que a mulher do grupo de sangue, aquela multidão queria impedir dela ter o milagre dela receber a bênção. Nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que quando Jesus chega ali na casa de Jairo, ele vai colocar todo mundo para fora, só vai ficar Pedro, Tiago e João, Jesus, o pai e a mãe, glória a Deus, aleluia, para nós ver que faz a diferença. Não é a multidão que vai fazer a diferença, quem faz a diferença, glória a Deus, aleluia, é Jesus estando na casa, glória a Deus, aleluia. E ali nós vamos ver Zaqueu, glória a Deus, aleluia, ele vai ver ali Jesus entrando em Jericó. O que Zaqueu queria? Zaqueu era de pequena estatura, mas Zaqueu queria conhecer Jesus, glória a Deus, aleluia. O que é que Zaqueu vai fazer? Vai subir no pé de figueira brava, irmão, para ver Jesus. Por quê? Porque a multidão estava impedindo de Zaqueu ver Jesus, glória a Deus, aleluia, para receber a sua bênção, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver de várias maneiras, glória a Deus, aleluia. O cego de Jericó estava na beira da estrada clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali a multidão tentava calar a boca, glória a Deus, aleluia. Ele falava assim: cala, não grita, está perturbando o mestre, glória a Deus, aleluia. O que eu acho interessante, irmão, que ali ele estava querendo a bênção e a multidão, glória a Deus, aleluia, não queria que ele recebia a bênção. Agora é interessante que quando ele estava pedindo esmola, ninguém não falava: levanta, para de pedir esmola, que Deus vai te abençoar, não, glória a Deus, aleluia. Só quis parar a voz ali dele quando ele estava gritando por socorro ali para Jesus. E muitas das vezes, irmão, é assim na minha e na sua vida, glória a Deus, aleluia. Mas o que eu quero dizer dentro dessa palavra, glória a Deus, aleluia, aqui quando, glória a Deus, aleluia, Ezequiel vai clamar ali ao Senhor, a Bíblia vai nos dizer que era 185 mil homens cercados no arraial. E agora imagina, irmão, 185 mil homens cercados num arraial tão pequeno. E ali Senaqueribe sabia que ele já tinha vencido aquela guerra, ele só estava esperando, glória a Deus, aleluia, ali um dia amanhecer, glória a Deus, aleluia, para ele atacar todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas ali Ezequiel estava no joelho, estava orando, estava clamando e pedindo a Deus, glória a Deus, aleluia, por resposta. E a Bíblia vai nos dizer, glória a Deus, aleluia, aqui do 35 ao 37, que naquela noite que Ezequiel estava orando, o Senhor vai enviar um anjo, glória a Deus, aleluia. Deus vai falar: vai lá, coloca um anjo para passear ali naquele arraial. Ele não mandou o anjo matar ninguém ali do soldado de Senaqueribe, mas ali aquele anjo vai andar naquela noite, glória a Deus, aleluia, naquele arraial. E a Bíblia vai nos dizer que quando o dia amanhece, glória a Deus, aleluia, que ali Ezequiel levanta, diz que todos 185 mil homens de Senaqueribe era
ataque, irmão, só porque o anjo passeou. Glória a Deus, aleluia. Eu queixo lá na Manaracaia, sério que o anjo está passeando na casa de cada um de nós esta noite. Ele está jogando por terra enfermidade, ele está jogando por terra olho grande, inveja, obra de macumbaria e feitiçaria. Levanta contra a nossa vida, contra a vida da nossa família nesta noite, porque assim como ele viu o anjo, glória a Deus, aleluia, ali no arraial de Senaqueribe, glória a Deus, aleluia, e todos aqueles homens eram cadáver, quando o dia amanheceu, glória a Deus, aleluia, ele está enviando o anjo na minha e na sua casa, porque eu creio, irmão, glória a Deus, aleluia, que é assim na minha e na sua vida. Aramai, João, remédia, na caia, soubia, aramai, Jereminorocoma, nasce, remebiaia, sépia, eu vejo na aramai, João, remenese, alabaçoubia, ramai, João, reminocoma, naia, sépia, aramadaraca, subidaia, soubia, na caçoubia, nehébia, naço e nequehébia, aramai, João, remebiaço e nehébia, noçoua, ai, na caçoube da sou, eu vejo na rabaço e nehébia, na área no como nasce, nós vamos ver ali, glória a Deus, aleluia. Esse dia eu estava vendo ali atrás na Venezuela, e na Venezuela diz que nós não podemos pregar na rua, que é massacrado, glória a Deus, aleluia, mas eu creio, glória a Deus, aleluia, que daqui uns dias, irmão, nós vamos também, glória a Deus, aleluia, vai chegar o tempo para se cobrir na briga, que nós só vamos poder orar e glorificar o nome do Senhor dentro de casa, mas nós vemos ali que a mão do Senhor já estava pensando sobre aquele lugar ali, glória a Deus, aleluia. Os irmãos vão ver que deu um terremoto ali naquele lugar, que morreu bastante gente, glória a Deus, aleluia. E é assim que está vindo, glória a Deus, aleluia, para se cumprir o que está dentro da Bíblia. Vai acontecer muitas coisas, glória a Deus, aleluia, porque nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que quando veio a pandemia, glória a Deus, aleluia, ninguém não esperava naquela época, glória a Deus, aleluia, começou morrendo muita gente e ninguém queria morrer, glória a Deus, aleluia, todo mundo queria uma igreja aberta, todo mundo queria estar orando, glorificando o nome do Senhor, porque não tinha remédio, não tinha vacina naquela época, glória a Deus, aleluia, da pandemia, o único que podia salvar era a mão de Deus, porque se eu estou aqui, você está aqui, passando por aquela pandemia, irmão, glória a Deus, aleluia, porque foi a mão de Deus que nos salvou, glória a Deus, aleluia, e eu creio, irmão, glória a Deus, aleluia, sobre a minha vida e a tua vida, que Deus tem uma obra muito grande para se cumprir aqui nessa face da terra, irmão, porque não é fácil seguir o Senhor hoje em dia, glória a Deus, aleluia, porque, glória a Deus, aleluia, se tiver frio, irmão, glória a Deus, aleluia, eu vai falar, eu não vou porque está frio, e se não diz que Deus vir, se Ele vir arrebatar a sua igreja, irmão, aqueles que estão na presença dEle, e tiver frio, será que Ele vai falar, eu não vou ter um encontro com Jesus, não vou ter um encontro com Deus, hoje porque está frio, glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes, ou tiver quente, ou tiver frio, glória a Deus, aleluia, não vai ter um encontro, vai perder a salvação, irmão, só por causa do tempo, glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia vai falar em Eclesiastes 3 que é o tempo determinado para todas as coisas, então o tempo é de Deus, se hoje está frio, amanhã está quente, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele não vai falar o dia nem a hora que Ele vai vir, glória a Deus, aleluia. Porque se Deus vir um dia de frio, irmão, vai pegar muito crente na frente da televisão, glória a Deus, aleluia, no sofá da sala, glória a Deus, aleluia. E sempre vai ser assim, irmão, para se cumprir tudo que tem, glória a Deus, aleluia. Dentro da Bíblia vai acontecer muitas coisas ainda, até nós chegar em Apocalipse ali, quando chegar, glória a Deus, aleluia, essa época, irmão, vai ser muito difícil, glória a Deus, aleluia, para mim, para cada irmão que estiver aqui. Que eu creio, irmão, que nem eu, glória a Deus, aleluia, e nem os irmãos ainda nós estamos preparados. Eu acho que é por isso que Deus ainda não desceu para buscar a sua igreja, buscar aqueles que Ele está separando, porque Ele não está separado, glória a Deus, aleluia. Porque, irmão, glória a Deus, aleluia, hoje em dia, glória a Deus, aleluia, está muito difícil para servir a Deus, irmão, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes eu levanto ali de madrugada para me trabalhar, que eu trabalho de padeiro, glória a Deus, aleluia. E eu vejo ali aquelas pessoas todos os dias, todas as mesmas pessoas ali, todo dia. É 4h pouca da manhã, ali tomando, bebendo, curtindo, bebendo, pulando, e os bacheiros, irmão.
E aí a gente passa não só nesse ministério, nem vários ministérios que você passa, tudo vazio, irmão. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes a gente não estiver pertinho, irmão, glória a Deus, aleluia. É difícil, porque, glória a Deus, aleluia, quando a gente está no mundo não é tão complicado a vida da gente como quando a gente está na igreja, glória a Deus, aleluia. Porque se fosse fácil, irmão, todo mundo queria. Mas como é difícil, o caminho é estreito, não é para qualquer um, não, glória a Deus, aleluia. Eu creio, irmão, porque eu estou numa luta aí, a minha esposa sabe, tem 2 anos nós de luta. Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, aí a luta parece que aumenta. Eu falo para ela, parece que quanto mais eu estou jejuando, eu estou orando, parece que a luta está aumentando, mas não é, irmão. Não é, é porque aquilo que está vindo, irmão, era aquilo que estava no oculto, no profundo e no escondido, talvez do meu passado, da minha vida. E eu tenho que quebrar aquilo, irmão. Muitas vezes eu não lembro, glória a Deus, aleluia, do mundo que eu saí. Então ainda tem muita carga, muito peso, glória a Deus, aleluia, me acompanhando. Então é por isso que eu jejum, eu oro, e ali vai cada vez mais aumentando a prova, mas um dia vai acabar a prova, porque nós seguimos, glória a Deus, aleluia, um Deus que é todo poderoso, irmão, e tudo que nós colocamos nas mãos dele, ele recebe e ele não dá resposta, irmão, glória a Deus, aleluia. E eu creio, irmão, que Deus tem algo grande ainda na minha vida para fazer, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, irmão, glória a Deus, aleluia, eu estou com meus joelhos nas madrugadas para orar, glória a Deus, aleluia. Eu falo, Deus, que luta é essa? Será que eu nunca vai ter fim essa luta? Mas um dia vai ter fim, irmão, a luta. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmão, quando eu bebia, quando eu fumava 2 maços de cigarro no dia, eu bebia. Eu deixava minha esposa sozinha, eu trocava minha esposa por amigo. Eu estava dentro de pancadão, de pagode, que na época não tinha pancadão, era pagode. Eu deixava ela, eu pegava, eu saía, às vezes eu dormia fora, eu chegava, eu não dava atenção para minha esposa, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas ali eu vou ver o que eu fiz no passado, e às vezes eu estou orando, glória a Deus, aleluia, repreendendo tudo de ruim, irmão, para não me acompanhar mais aquela bagagem que ficou para trás. Muitas vezes, quando nós vamos entrar no mundo espiritual, Deus vai mostrar que nós ainda tem bagagem ainda para carregar. E às vezes tem bagagem que é boa e tem bagagem que não presta, irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas eu creio, irmão, em nome de Jesus, que eu vou vencer essa batalha que eu estou passando. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falou que daqui para o final do ano, glória a Deus, aleluia, que Ele me dá a resposta de vitória, e eu creio. Glória a Deus, aleluia. Esse dia eu vim aqui para me ministrar, todo lugar que eu vou ministrar a palavra. Quando eu estou ministrando a palavra, eu abro de algum lugar, e aí eu falo, vou pregar a casa de Obededom, para ver se a arca de Deus entra na minha casa, né, para abençoar. E ali Deus fala, não, você vai pregar Jó. E aí a gente tem que pregar o que nós vivemos, irmão. Se nós estamos vivendo luta, nós temos que pegar a luta, porque Jó viveu uma luta muito grande, glória a Deus, aleluia. E aí quando foi ontem, glória a Deus, aleluia, eu estava orando, eu falei, Senhor, eu não quero mais pregar Jó, mas ali o Senhor botou eu para pregar aqui sobre Ezequias foi um rei que sofreu muito, irmão. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver que aqui no capítulo 19, ele foi perseguido aqui por Senaqueribe. Glória a Deus, aleluia. Aí nós vamos ver lá no capítulo 38, que vai falar da doença de Ezequias. Aí Ezequias vai falar para o Senhor que ele era correto e reto aos olhos do Senhor. Mas por que o Senhor está permitindo a enfermidade de Ezequias? Por que o Senhor, glória a Deus, aleluia, decretou uma doença, uma enfermidade que morte na vida de Ezequias? Porque Ezequias fez algo, Ezequias estava servindo o Senhor, estava na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, mas ele fez algo que desagradou o Senhor. Por isso que Deus falou, glória a Deus, aleluia, daquela enfermidade de morte para ele. E ali diz que ele vai orar, vai chorar, vai derramar lágrimas. E aí o Senhor vai ter misericórdia dele, vai mandar ali, glória a Deus, aleluia, o profeta Isaías, filho de Amon, voltar e falar que vai acrescentar mais 15 anos de vida a Ezequias, glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes, irmão, glória a Deus, aleluia, nós temos que aprender a agradecer mais a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu primeiro agradeci a Deus quando eu levantava, irmão, agora eu aprendi. Quando eu levanto, eu já agradeço. Obrigado, Senhor, por eu ter deitado, dormido, acordado, levantado e estar aqui para te agradecer todos os dias, irmão, porque se não é a misericórdia dele, glória a Deus, aleluia, nem eu nem você estava aqui, glória a Deus, aleluia. E eu creio, irmão, glória a Deus, aleluia, que a obra que Deus tem na vida de cada um de nós que estamos aqui, irmão,
Não é qualquer obra não, é obra grande. Eu creio que eu, a irmã Renata, a irmã Aline, a irmã Célia, a irmã Rosângela, o casal que está ali, o irmão, nós não vemos aqui a não ser buscar de Deus uma resposta boa, que Deus venha dar uma resposta boa. Porque quando eu fui para a presença de Deus, a minha esposa sabe, foi doído. Eu peço para Deus, eu falo, Senhor, nunca deixa o irmão passar pelo que eu já passei, irmão. Glória a Deus, aleluia. Sempre eu falo para minha esposa, quando eu oro, eu falo, Senhor, tem misericórdia, porque eu vim pela dor, irmão. Quando a gente vem pelo amor é bom, mas quando a gente vem pela dor é doído, é massacrado. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é você ter um filho dentro de casa, irmão, e do nada ele entrar em depressão e querer tirar a própria vida? Tentou 3 vezes tentativa de homicídio contra a vida. Glória a Deus, aleluia. Não é fácil, irmão. Então eu não desejo isso para irmão nenhum. Eu sempre oro, irmão, pelos seus filhos, para que o inimigo nunca venha tocar sobre a vida dele. Porque quando tem pai de joelho dobrado, mãe de joelho dobrado, o inimigo não tem poder para tocar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque ele tentou muitas vezes tocar na vida do meu filho. Glória a Deus, aleluia. Mas ele não conseguiu. Porque eu e a minha esposa, nós sempre entrávamos de joelho. Eu ficava até 1h da manhã, glória a Deus, aleluia, deitado na porta do quarto, glória a Deus, aleluia. Nós temos que esconder faca, tudo que feria, nós escondemos. Eu ficava até 1h da manhã na porta do quarto do meu filho, que eu tinha que levantar 4h da manhã para ele fazer pão na padaria. Quando eu levantava, a minha esposa deitava na porta para ele não sair. Glória a Deus, aleluia. Então é muito doído o pai e uma mãe saber ali, glória a Deus, aleluia, que o filho está tentando contra a vida. E quando a gente ia falar para ele, ele falava que não queria mais viver, que ele era uma aberração na vida da minha e da mãe dele, glória a Deus, aleluia. E aí eu dobrei a minha oração, irmão, fui orando e fui clamando a Deus, e comecei a ir para um monte buscando, e fui orando até que Deus me deu a resposta, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmão. Eu não sei porque Deus está mandando eu contar, irmão, porque eu já contei esse testemunho várias vezes. E ali, quando meu filho saiu da depressão, irmão, glória a Deus, aleluia, eu levava ele para o CAP ali de Jabaquara. Quando ele saiu daquela depressão, glória a Deus, aleluia, eu agradeci a Deus. Agradeci pela vida dele. Aí ele começou a voltar para a igreja, começou tocando violão, querendo é vida, começou tocando guitarra, cantando, fazendo a obra. Nós íamos para a vigília, glória a Deus, aleluia. Certos dias, glória a Deus, aleluia, numa vigília, ele vai conhecer uma menina, glória a Deus, aleluia. Só que a menina era de menor, tinha 13 anos, glória a Deus, aleluia. Mas a menina interessou nele, e a mãe da menina falou que autorizava ele namorar com a menina, glória a Deus, aleluia. Eu não podia tomar a frente, com medo de meu filho cair numa depressão. Eu sabia, glória a Deus, aleluia, que era um perigo ele estar com a menina de 13 anos. Eu e a minha esposa fomos no almoço na casa da mãe dela, e lá a mãe dela concedeu meu filho namorar com ela, glória a Deus, aleluia. Entre namoro e noivado, irmão, foi 2 anos, glória a Deus, aleluia. Estava de casamento marcado, glória a Deus, aleluia. 3 anos, irmão, entre namoro e noivado. Quando foi um certo dia, perto do final do ano, o meu filho vai para lá, glória a Deus, aleluia, e ele ficou chorando com a mãe dele. E falando que a menina que não queria mais casar, que estava terminando. Ele veio para casa, entrou em depressão de novo, irmão. De madrugada, o quarto dele era na parte de baixo, eu estava em cima com a minha esposa. E ali, glória a Deus, aleluia, a primeira vez, irmão, ele tomou muito Dorflex, outros remédios que não era muito forte, né? Mas dessa vez ele tomou mais forte, que era o remédio que controlava a pressão dele. E nós falamos, filho, segura nas mãos de Deus, não deixa nada te abater. Não, pai, não se preocupa, eu não vou fazer nada, não vou tentar contra a minha vida. E aí a minha esposa subiu para o quarto, irmão, e vamos dormir. Glória a Deus, aleluia. Eu confiei, olhei para Deus e falei, Senhor, cuida do meu filho. E deitei, quando eu levanto cedo, eu durmo muito cedo. E tinha vindo da Bahia um cachorrinho para cuidar dele, irmão, da depressão dele, que ajudava ele. Esse cachorrinho só dormia na cama vazia. E aquele cachorrinho começou subindo do quarto do meu filho para o nosso quarto. E ele chegava na cama, irmão, ele ficava pulando, porque ele estava chamando a minha esposa para descer lá embaixo. E a minha esposa ficava com ele, desce. E ele descia, mas na mesma hora ele voltava de novo para lá. Ele deu mais 5 viagens, irmão, do quarto do meu filho para o nosso quarto.
Aí a minha esposa falou, desce aí para ver o que está acontecendo, porque o cachorro do Cauê está toda hora subindo aqui, desce aí, eu estou brigando com ele. Irmão, quando eu cheguei lá no quarto, o cachorrinho estava em pé, com as mãos assim olhando para a cara dele, ele já estava esfumando, irmão. E os olhos já tinham virado, só estava aquela bola branca nos olhos dele. E aí eu chamei a minha esposa já desceu passando mal. E aí eu falei, e agora? O que é que nós vamos fazer? E aí ela falou, liga para alguém. E aí foi quando nós ligamos para o pastor Elton. E aí ele veio e nos socorreu, irmão. Ele levou ele, porque ele já falava aqui perto dele. Ele nos socorreu. Glória a Deus, aleluia. E ali, para a honra e glória do Senhor, deu tempo ele chegar no quarteirão da saúde, irmão. E ser salvo pelas mãos de Deus, porque ali, glória a Deus, aleluia, foi Deus que usou aquele médico para salvar a vida dele mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. E ali o meu filho agora, irmão, ele ficou afastado da igreja, ele não queria. Depois que o meu PPG começou voltando para a igreja. Aí, glória a Deus, aleluia, ele conheceu uma menina de Brasília por redes sociais, falando com a menina, falava vai, falava bem, glória a Deus, aleluia. E a menina veio para São Paulo, só que essa menina também, ela tinha sofrido problema de depressão também, tinha tentado contra a vida também. E aí agora ele vem, aí os dois se encontram como amigo, glória a Deus, aleluia. Eu conheci ela na igreja. Quando essa menina chegou na igreja, glória a Deus, aleluia, que ela entrou, ela tinha mais de 10 pinças, irmão, no rosto. Mais de 10 pinças no rosto. Você olhava para o rosto dela, só tinha pinças. E a minha esposa olhou para mim e falou, eu não aceito meu filho namorar com essa. Se a outra que era da igreja orava e não deu certo, essa não vai dar. E aí Deus vai usar agora, glória a Deus, aleluia, a irmã dela para falar assim, quando querer de Deus, você não vai pedir. E ali, irmão, eu estava orando e Deus mandou eu fechar o olho. Eu fechei o olho e Deus falou, abre o olho e olha para aquela jovem. E ela estava atrás de mim. E eu fechei o olho e quando eu abri, Deus mandou eu olhar para ela. Quando eu olhei, irmão, eu não via um pincel no rosto dessa menina. Glória a Deus, aleluia, parece mentira. Mas ela estava com o rosto todo cheio, mas eu não via. Eu não conseguia ver nenhum. E ali passou uma semana, 2 semanas, e aí ela tenta contra a vida de novo, irmão. Ela toma todos os remédios, igual meu filho fez. Foi parar agora no Saboia. Ela vai parar no Saboia, os médicos vão fazer lá para salvar a vida dela, vai fazer uma drenagem nela, aí procura o pulmão dela, ela só fica com o pulmão, aí ela entra, glória a Deus, aleluia. Ela vai ficar agora, glória a Deus, aleluia, internada ali no Saboia. Ela vai entrar um coma, irmão, um coma de 21 dias do Saboia. 31 dias internado, e 10 dias internado e 21 dias de coma. Glória a Deus, aleluia. Eu torno a ver o meu filho ter recaído de novo. Eu pego, estou acompanhando ele para ir para o Saboia todo dia, vendo aquela menina ali internada. Glória a Deus, aleluia. E ele falou, pai, não tem jeito não. Quando eu gosto de alguém, vem acontece uma coisa dessa, eu digo, vamos orar pela vida dela. Pedi uma oração de várias igrejas, irmão. Para a honra e glória do Senhor. Hoje ela é a esposa do meu filho, casou, quando saiu de lá. E aí quando ela saiu, o médico falou para ela que ela nunca ia poder dar um filho para o meu filho e dar um neto para nós. Mas foi o homem que falou, irmão. Porque quando Deus quer, ele vem pela contramão e ele faz tudo. Deus já deu uma netinha para mim, a minha esposa, que já tem 1 ano. Ela colocou 1 quilo. No dia que ela ganhou a netinha, ela colocou 1 quilo. E ali rejeitou, irmão. O corpo dela rejeitou. E agora ela está grávida de novo e está esperando outra menininha de novo. Glória a Deus, aleluia. Interessante, irmão, que Deus deu o nome para a menina, para a primeira, e já deu o nome para a segunda. Eu vou falar logo aqui, não era para me falar, mas eu vou falar já que eu estou falando. É outra menininha, irmã Rosângela. Já fez o ultrassom, é outra menina. Glória a Deus, aleluia. E assim, irmão, que Deus sempre vai fazer. E nós falamos para ela, vamos ligar agora, porque suas gravidez é de risco, porque ela tem que cortar assim para fazer. E ela está esperando, ó, irmão, orando, porque Deus falou que é 3 e ela não quer passar na frente de Deus. Se Deus falar que é para ela operar, para ela fazer um lacriamento, aí ela vai fazer, ou usar um chip, alguma coisa. Mas ela falou que por enquanto ela quer ser obediente, porque Deus prometeu e cobriu na vida dela. Então, se Deus falou que era 3, até nós falamos, vai ser um menino e você já liga. E Deus falou, não, vai ser outra menina, que o menino vai vir depois. Né? E aí eu estou falando, Cauê, dobra o lombo para trabalhar nos 2 serviços, porque seu pai está velho, não tem mais te ajudar, não. Glória a Deus, aleluia. E assim, irmão, que Deus sempre vai fazendo na minha e na sua vida, glória a Deus, aleluia. E Deus sempre vai fazer, irmão.
que eu garanto que aqui todo mundo que está aqui já recebeu bênção. Eu creio que algo você já pediu para Deus, Deus já deu, Deus já, glória a Deus, aleluia. Eu já tive livramento de morte, irmão, já tive, e não era nem para mim estar aqui hoje em dia, o tanto de livramento que Deus já me deu nessa vida, eu só tenho que agradecer a Ele. Deus já me deu livramento de morte, já me deu cura de câncer. Eu tive um problema de próstata, irmão, um tempo atrás, e o médico queria que eu operava para arrancar a próstata fora. Glória a Deus, aleluia. Eu arranquei o exame para minha esposa não saber de nada. Às vezes eu chorava, às vezes eu ia no banheiro, sangrava muito, não falava nada para ela. E eu falei, se eu vou morrer calado, mas não vou dividir a dor com a minha esposa, não vou deixar ela. Mas sempre a esposa que está do lado do marido, ela sabe. E sempre ela falava, eu estou achando você diferente, você está assim, você está assado, glória a Deus, aleluia. E eu fui orando, irmão. Aí agora esse ano, irmão, glória a Deus, aleluia. O ano passado para cá eu fiz 2 exames, glória a Deus, aleluia, para a honra e glória do Senhor, porque aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele dá a resposta. E todos, irmão, deu negativo, glória a Deus, aleluia, deu alteração de nada, glória a Deus, aleluia. Já fiz os 2, então é o que eu estou falando. Se alguém aqui está com alguma enfermidade, irmão, não se preocupa não, se o médico fala assim, ó, não tem jeito para ele, irmão. Mas para o Deus que nós seguimos, irmão, Ele é os médicos dos médicos, Ele está ali na medicina. Porque Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Glória a Deus, aleluia. E é assim que Ele faz na nossa vida. Porque Deus, irmão, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós olhamos e nós falamos muito, nós reclamamos muito. Porque nós vamos ver, porque lá em Mateus 6 fala, né? Para nós entrar na nossa porta, fechar o quarto e orar em secreto, mas nós sempre queremos dividir algo com alguém, nós queremos falar algo, glória a Deus, aleluia, nós queremos abrir a nossa boca, nós queremos falar algo, mas se nós for ver, irmão, o correto é nós ficar de boca fechada. Porque se nós for ver, irmão, Jesus foi levado com aquela cruz nas costas, Ele foi crucificado ali. Os irmãos já achou que na Bíblia que Jesus reclamou e falou? Alguma coisa não, Ele morreu como cordeiro mudo ali por mim, por você, irmão. Até aquele lá que estava do lado dele, Ele não falou, é Ele que é pecador, eu não tenho pecado não. Ele ficou quieto, morreu quieto. Então muitas das vezes nós temos que fechar nossa boca, nós temos que ficar quieto, irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque meu pai costuma falar assim, meu pai falava para mim assim, filho, glória a Deus, aleluia, ainda bem que Deus só deu uma boca para nós, deu 2 olhos, 2 ouvidos e 2 buracos para nós sentir, porque se Deus dá 2 bocas, nós já falamos muito, e com 2 bocas, como seria? Era uma falando bem e outra falando mal, uma falando bem e outra falando mal, né? Então Deus já faz tudo no correto, irmão, tudo certinho. Você vê que Deus deu 2 ouvidos para nós escutar mais, para nós ver mais com os olhos, né? E uma boca só para quê? Para nós falar menos, irmão. Porque se nós falar menos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, nós vamos escutar mais e ver mais, glória a Deus, aleluia. E eu creio, irmão, glória a Deus, aleluia, que a bênção que eu estou para receber, que Deus falou que está aqui no final do ano, e eu falo, Senhor, não dá para adiantar, mas muitas das vezes Deus não adianta a bênção. Se Ele fala, não adianta, Ele não vai mudar atrás. Se Ele falar, é tal dia, não adianta. Nós queremos, não, Senhor, adianta a bênção, adianta, não. Vai ser no dia que Deus marcou, porque nós temos um dia determinado para nós nascer, nós temos um dia para Deus recolher nós. Então sempre vai ser assim na minha e na sua vida, irmão. E assim, irmão, eu agradeço a minha rei com autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E que os irmãos venham ficar com essa palavra aqui, é o que está falando sobre Ezequias, sobre a afronta, irmão. Nunca deixe ninguém lhe afrontar. Coloque na mão do Deus vivo, porque Ele toma a direção e Ele sabe o que faz. Glória a Deus, aleluia. Eu e você, talvez, nós podemos não saber o que nós fazemos. Naquele momento, porque a carne, é que nem fala, a carne é fraca, e às vezes a carne quer falar mais alto que o Espírito. Mas nunca deixe a carne falar mais alto que o Espírito. Sempre o Espírito fala mais alto do que a carne, nem fala aqui em Ezequias, glória a Deus, aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e eu passo aqui agora para o pastor José. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero dar para o pastor Elda, a Paula, o Gabriel, o Senhor, preparando em nome de Jesus para o casamento deles em nome de Jesus. Trabalhar comigo ao beber da mesa, aleluia, que não dava para mim hoje em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Vamos orar para que nós voltamos em casa. Culto de família, funcionar aos irmãos da continuidade da primeira parte, glória do Senhor Jesus. A missionária Rosângela vai dar continuidade na primeira parte. E eu, com misericórdia, vou trazer uma palavra para mim e para vocês. E eu creio que Deus vai usar para falar comigo mesmo, com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para que nós voltamos aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Deus querido, Deus amado, ó Senhor, Deus do exército, Deus de poder e graça, Jesus querido, Jesus amado, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue usando como solução, Jesus querido, Deus amado, o nosso irmão Tiago Valmir, que trouxe uma palavra ao nosso coração, e fala, Jesus querido, conosco, assim como o Senhor fez conosco. Jesus querido, Deus amado, ali, Jesus querido, Deus amado, ali com Jesus querido, Deus amado, da vitória da mesma maneira que o Senhor deu com o rei de Ezequias, Jesus querido, Deus amado, ó Senhor Deus da glória, que o Senhor nos guarda, nos livra do nosso inimigo, Jesus querido, desde aqui do altar, pegando a nave da igreja, a cada um da tua serva, do teu servo, Jesus querido, que não seja nossas mãos, mas que seja, Jesus querido, Deus amado, as tuas mãos dando vitória, porque a tua palavra diz que a nossa mão pecar, que nós contamos ela. Então abra as portas agora, Jesus querido, Deus amado, abençoa o teu povo que está aqui, Jesus querido, Deus amado, e visita aqueles que não vêm nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E assim como o Senhor disse, como a tua palavra diz que o Senhor não dispensa ninguém de mão vazia, que cada um de nós que está aqui vai sair, Jesus querido, de mão levantada como abençoado, como saiu o povo do Egito, Jesus querido, Deus amado, Jesus querido, Deus amado, vitorioso nesta noite. Dá um fim de semana de paz, de prosperidade para nós, para nossa família e toda a nossa parentela, em nome de Jesus, amém? E todos com a mão assim, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer o nosso irmão Nando, a esposa, glória, é um prazer ter vocês aqui, glória a Deus, aleluia, a grande lembrança de quando nós congregamos juntos, e quero agradecer a toda a igreja que veio nos ajudar no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos, e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficando em paz, e em nome de Jesus voltamos em paz. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, está encerrado a todos nesta noite, em nome de Jesus, amém?